O dado pessoal é um dado do titular, da pessoa. O próprio nome já diz. Então, ele é importante para o seu titular, ele tem todas as informações sobre ele. A gente não quer, né, que o nosso dado fique aí passando de boca em boca, de empresa em empresa, indevidamente ao bel prazer das empresas. Não, a gente quer ter controle sobre os nossos dados pessoais, a gente quer saber o que acontece com eles, a forma como eles são utilizados. E o dado pessoal também é muito importante para as empresas. Isso acontece principalmente porque hoje se faz muito processamento de dados para se criar perfis comportamentais, principalmente dos clientes, dos consumidores das grandes empresas. Com isso, com essa análise, com esse processamento dos dados, com essa formação desse perfil, as empresas conseguem direcionar muito melhor os seus produtos e serviços e também as suas propagandas. E com isso, elas ganham mais eficiência no mercado, né? Elas aumentam o seu lucro, aumentam suas vendas e por aí vai, elas se desenvolvem melhor. Acontece que, como o dado é muito importante, traz muito resultado para a empresa a partir desse processamento, as empresas começaram a abusar da utilização dos dados pessoais e causarem verdadeiros prejuízos e transtornos para os titulares de dados. Tá aí essa quantidade de ligação de telemarketing que a gente recebe, né? A gente nunca contratou, nunca pediu um orçamento para a empresa fica ligando para a gente. Da onde raios ela tirou esse telefone, né? Esse número de telefone? Alguém deu para ela, agora a gente quer saber quem, por quê? Porque a gente não está sabendo disso, não é mesmo? Então, com esse abuso também, as empresas passaram a querer cada vez mais dados. Não, na verdade, não em decorrência do abuso, né? Mas em decorrência desse processamento de dados, dessa melhora ali na eficiência da empresa, ela foi querendo cada vez mais dados e inchando o seu banco de dados para ter mais processamento, para ter mais informação, para conseguir vender mais. E tudo isso gerando cada vez mais abuso no uso dos dados pessoais, mais prejuízo para o titular de dados, mais transtorno para a gente. E nesse cenário todo surgiu a LGPD, com o objetivo de rever a forma como as empresas usam esses dados pessoais e fazer com que essas empresas passem por essa adequação, para que elas continuem sim utilizando os dados pessoais, mas de forma mais respeitosa, de forma a garantir os direitos dos titulares de dados, não causar mais prejuízos, não abusar mais no uso do dado pessoal, porque afinal de contas o dado pessoal é nosso, não é das empresas. E a LGPD traz uma série de requisitos, princípios e limites que devem ser impostos, que devem ser respeitados pelas empresas. E é nesse cenário que a LGPD surgiu, para vir e garantir ao titular de dado os seus direitos e diminuir a ocorrência e evitar a ocorrência de utilização de dados de forma abusiva. Então, nesse cenário, a gente vê aqui a importância da proteção de dados. A proteção de dados está aqui para que as empresas continuem trabalhando, continuem se desenvolvendo, mas ao mesmo tempo respeitem os nossos direitos. E às vezes a má utilização de dado pessoal é tão gritante, é tão chocante, que a gente não consegue nem acreditar que aquilo realmente aconteceu. A gente tem diversos casos bem emblemáticos, um deles é o caso da Target. A Target é uma empresa, uma loja, né, de departamento grande dos Estados Unidos e utilizava os dados pessoais de maneira indevida, causando um transtorno a uma consumidora, a história que eu vou contar agora. A Target tinha uma determinada cliente, uma determinada consumidora que era adolescente
E a partir do processamento dos dados dessa cliente, da análise ali das compras que ela realizava, a Target entendeu que ela estava grávida, uma adolescente de 15 a 16 anos, não sei, não lembro a idade agora. A Target identificou que essa adolescente estava grávida. Ela analisou, né, todo o hábito de consumo dessa adolescente e viu que ela estava grávida. Então, como ela estava grávida, a Target entendeu por bem mandar para ela um folheto especial de produtos de maternidade e de bebês para casa dessa adolescente. Quem recebeu esse panfleto, né, esse folheto, enfim, essa promoção, propaganda, foi o pai da adolescente, que não gostou e acusou a Target de estar influenciando a sua filha adolescente a engravidar. Só que pouco tempo depois, o pai descobriu que realmente a menina estava grávida e retornou à Target e pediu desculpas lá para o gerente pelo estardalhaço que ele tinha feito com a falsa acusação. Veja que pontos chegou esse processamento de dados da empresa saber antes da própria família que a adolescente estava grávida. Então, hoje em dia é difícil até ver, tudo bem que no caso dela, ela talvez estivesse querendo esconder da família, não estava preparada para contar à família ainda que estava grávida, mas se a gente quiser, por exemplo, fazer uma surpresa para alguém quando a gente estiver aí numa situação determinada, por exemplo, como uma gravidez, é capaz da gente nem conseguir, da empresa ir lá, da loja ir lá e contar para os familiares, para os pais, antes mesmo da própria pessoa, né, da própria mãe ir lá e contar toda essa novidade para a família. Mas veja a que ponto nós chegamos. Um outro exemplo muito interessante desse excesso de análise de dados é daquele documentário da Netflix, que eu nem sei se está aberto ainda, eu acho que ainda está, Privacidade Hackeada, que conta o caso da Cambridge Analytica. Se você não assistiu, vai lá, procura para assistir, é bem interessante. Você fica até com um pouco de medo de utilizar redes sociais, mas é bem interessante para você ver como que os nossos dados pessoais são utilizados pelas empresas hoje em dia.